Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Estamos lendo o livro de Mateus, já estamos no capítulo 12. Aqui já começamos a dar início a um Jesus que começa a repreender os fariseus, os doutores da lei, aqueles que gostavam de respeitar as leis dos antepassados, mas eles ficavam a todo tempo observando as condutas dos discípulos e questionando Jesus com relação a eles. Colocava, na verdade, Jesus à prova de muitas coisas. E uma delas aqui podemos logo observar de que os discípulos de Cristo, eles entraram numa plantação em pleno sábado, que esses mestres, eles guardavam, né, não faziam absolutamente nada, até o ponto, somente no momento em que eles eram beneficiados, que logo veremos isso, e eles começam então a arrancar essas espigas e a comê-las. Os fariseus, vendo isso, chegaram para Jesus e disseram: vê, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. E aqui Jesus ele começa a fazer perguntas, relembrando, né, umas passagens do rei Davi com os seus companheiros, que eles acabaram também comendo o alimento que era exclusivo dos sacerdotes. E aqui Jesus ele parte para uma postura de misericórdia ao ver de que diante da fome tudo se torna secundário. Logo após esse episódio, Jesus ele entra numa sinagoga e ele avista um homem com uma mão paralisada. E para tentar acusar Jesus de algo que constantemente os fariseus ficavam fazendo, perguntaram para ele se era permitido curar de sábado. E Jesus respondeu: quem de vocês, se tivesse uma ovelha e ela caísse num buraco em dia de sábado, não a pegaria e a tiraria daí? Ora, uma pessoa vale muito mais que uma ovelha. Portanto, em dia de sábado é permitido fazer o bem. Aqui os fariseus, eles guardavam então o sábado, não faziam absolutamente nada, mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, falou que em dia de sábado, se uma ovelha cai no buraco, esses fariseus vão resgatá-la. Por quê? Por benefício deles mesmos. A ovelha, neste tempo, ela era dinheiro para os fariseus. Então, se uma delas caísse num buraco, a ovelha, se fosse deixada até domingo, ela poderia morrer e seria prejuízo para os fariseus. Podemos notar aqui que realmente há essa hipocrisia da parte deles, né? Eles guardam o sábado, respeitando as leis, achando que isso é o máximo, é o que vão salvá-los, mas na prática mesmo, a partir do momento que eles podem perder alguma coisa, aí eles abrem a exceção. E aqui Jesus traz, então, este exemplo da ovelha, né, que se cai no buraco em pleno sábado, o fariseu, ele vai ao resgate dela. Da mesma forma que Jesus, então, ele pode curar uma pessoa em pleno sábado. Então, ele disse para esse homem que estava com a mão paralisada: estenda a mão. Ele a estendeu e a mão ficou boa como a outra. Os fariseus, eles saíram e se reuniram para planejar algum modo de matar Jesus. E sabendo disso, Cristo se retirou da sinagoga. Então, Cristo faz uma observação de até onde vai a obediência dos fariseus com relação ao sábado. Então, para Jesus, a serviço da vida, ele pode sim curar aos sábados, né? Acaba se tornando um dia comum, porque a necessidade daquela pessoa, nesse caso, que estava com a mão paralisada, ela para aquele momento. Não pode falar assim: hoje é sábado, então você fica aí com a sua mão, amanhã você será curado. Sendo que Jesus tem a capacidade de fazer a cura naquele momento, mesmo sendo sábado. Então, muitas vezes na nossa vida, se nós temos a oportunidade de fazer o bem, de agir a favor da vida, a serviço da vida, em prol de alguém, nós temos que fazer. E no verso 22, nós temos o pecado contra o Espírito Santo. Um grupo de pessoas levou para Jesus o endemoniado, cego e mudo. E Jesus o curou, de modo então que este homem começou a ouvir e a falar. E todas as multidões ficaram espantadas e diziam: acaso não será este o filho de Davi? Ouvindo isso, os fariseus disseram:
é por Beelzebu, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe o pensamento, lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo é destruído. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, espalha. Por isso eu lhes digo, todo pecado é blasfêmia. Serão perdoados as pessoas, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Que essa multidão que presenciou este milagre da cura deste endemoniado que não falava, era possuído, né? Não falava, ele era surdo e passou, né, a ouvir e a falar e ser liberto deste espírito iníquo. A multidão já começou a notar que ele poderia ser então o Messias, o Filho de Deus. Mas os fariseus, vendo que a multidão podia estar a favor de Cristo, já plantou uma semente dizendo que Jesus, ele expulsa os demônios porque ele é um endemoniado, né? Ele vem do demônio. Né? Se Satanás, ele expulsa o próprio Satanás, então o seu reino, ele está dividido contra ele mesmo. Jesus, ele é o Filho de Deus e ele acaba expulsando todo o mal na vida das pessoas. Essa aqui é a parte 1 da leitura e do estudo do capítulo 12 do livro de Mateus. E não esquece de deixar a curtida de vocês, que é muito importante aqui para o canal. Se inscreve se ainda não é inscrito e nos vemos amanhã. Até mais. Que Deus te abençoe.